somente os discípulos serão capazes de ver-te? A ocasião era demasiado séria para perguntas puramente especulativas. Mostra-te teu grande poder ao mundo. Pode não ser tarde demais, causa impacto. Põe-te na ribalta, conquista os aplausos, derruba a oposição. Parece que houve algo assim no espírito de Judas. Ele está um tanto insatisfeito com as palavras ditas por Jesus, 14, 17 e 21. Em vista do fato de que, basicamente, o erro de Judas dizia respeito ao caráter da manifestação prometida por Cristo, Jesus, embora aparentemente apenas prosseguindo de onde havia parado, no versículo 21, dá uma explicação mais completa desse conceito nas palavras dos versículos 23 e 24. Versículo 23, Jesus respondeu e lhes disse: Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Para o significado da primeira parte dessa sentença condicional, veja as explicações sobre o versículo 15. Ali se usa o plural, aqui o singular, a forma da sentença e o uso do singular enfatizam a responsabilidade de cada discípulo de se perguntar se pessoalmente ama Jesus. O termo minha palavra aqui, no versículo 23, é explicado por meus preceitos, no versículo 15. Esse amor, tendo Jesus como seu objeto, recebe uma rica recompensa. Meu Pai, note meu e veja sobre um 14, o amará, etc. A pergunta quem amou primeiro tem sido respondida em conexão com o versículo 21b. Observe que a expressão ativa e meu Pai o amará corresponde à passiva, será amado por meu Pai, no versículo 21. Portanto, veja também sobre este versículo. E viremos para ele e faremos nossa morada com ele. No Espírito, veja o contexto precedente. Tanto o Pai como o Filho virão para prós, estar face a face com, veja, sobre aquele que ama o Senhor e farão seu lar com, para, ao lado de ele. Essa presença é muito real. Sua operação pode ser sentida. O Espírito convencerá do pecado, levará ao arrependimento diário, comunicará a certeza da salvação, concederá a paz de Deus, que excede a todo entendimento, admoestará, confortará, tudo isso em conexão com a palavra. Foi dessa maneira que Cristo prometeu manifestar-se aos discípulos, mas não ao mundo. Veja sobre 14, 21 e 22. A cláusula e faremos nossa morada com ele, morada moné, veja sobre 14, 2, indica uma relação muito íntima e estreita, pai e filho, no Espírito e por meio dele, e sempre ao lado daqueles que amam a seu Senhor, prontos para confortar, prontos para animar, prontos para prestar todo e qualquer auxílio necessário, que é a promessa dessa vinda, embora principalmente se referindo ao Pentecostes, e a presente dispensação recebe seu cumprimento final na volta de Cristo e no novo céu e nova terra, já foi mostrado, veja sobre 14, 18. 24. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês ouvem não é minha, mas do Pai que me enviou. Para o sentido dessa passagem, veja 14, 15. Jesus mostrou repetidas vezes que ambas as proposições são verdadeiras. Letra A. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Letra B. Aquele que guarda as minhas palavras me ama. Segue-se logicamente que aquele que não me ama não guarda minhas palavras. Essas palavras podem ser vistas separadamente como muitos preceitos. Elas também podem ser vistas como uma unidade, a palavra de Cristo, seus ensinamentos, como uma regra para a doutrina e vida. Observe que aquilo no versículo 24
aqui no versículo 24, temos o plural, depois o singular. A última parte do versículo foi explicada em conexão com 7,16, que incorpora o mesmo pensamento. Rejeitar os preceitos de Cristo é um assunto muito sério, pois, letra A, essa pessoa não está rejeitando a palavra de um simples homem, mas de Deus. Pai e Filho sendo um em essência, veja sobre 10:30. Letra B, a essa pessoa o Senhor não se manifestará com seu amor, veja 14, 21 a 23. Versículos 25 e 26. Estas coisas eu lhes disse enquanto ainda estava com vocês. Além do mais, o Auxiliador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará tudo e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Jesus parece prolongar-se com seus discípulos o máximo possível. Ele se despediu deles várias vezes, todavia tornava a ficar de novo um pouquinho mais. Há um tom de partida nessas palavras. Estas coisas eu lhes disse enquanto ainda estava com vocês. Não obstante, o mestre permanece um pouco mais. 14:31. Estas coisas em vista de enquanto ainda estava com vocês, que é certamente muito geral, não pode restringir-se às palavras ditas nesta noite, mas obviamente indicam todos os seus ensinamentos até este momento. Agora Jesus traça uma distinção, observe que ele não apresenta um contraste deve ser traduzido aqui por além do mais, ou agora não mais, entre seu próprio ensinamento durante os dias de sua humilhação, de um lado, e seu próprio ensinamento por meio do Espírito na glória de sua exaltação, do outro. A ideia central dos versículos 25 e 26 pode resumir-se como segue. Enquanto eu estive fisicamente com vocês, eu lhes dei alguns ensinamentos que depois da minha partida física eu, por meio do Espírito, tornarei mais claros a vocês. 1 Coríntios 2:13. Além do mais, então eu lhes ensinarei tudo o que vocês precisam saber a fim de realizar o trabalho de testemunhas que lhes está designado. Observe os nomes dados à terceira pessoa da Trindade, o Auxiliador, Paracletos. Veja sobre 14:16. O Espírito Santo, porque ele não só é absolutamente livre de pecado e possuidor de todos os atributos morais num grau infinito, o que naturalmente é verdade também com respeito ao Pai e ao Filho, mas também porque ele é quem toma a parte de liderança no trabalho de tornar os outros santificação, ele também é caracterizado como aquele a quem o Pai enviará em meu nome, é o nome de Cristo. Atos 2:33. O envio do Espírito Santo é também seu trabalho na terra antes em completa harmonia com o nome de Cristo, ou seja, com sua autorrevelação na esfera da redenção. Uma comparação entre 14:26, a quem o Pai enviará em meu nome, e 15:26, que eu lhes enviarei da parte do Pai, deixa muito claro que o envio histórico do Espírito Santo no dia do Pentecostes, veja Atos 2, é atribuído tanto ao Pai como ao Filho. Não será o caso de que este derramamento implique também que a emanação eterna, superhistórica do Espírito deve ser vista como um ato no qual o Pai e o Filho cooperam. Observe que a promessa contém dois elementos e que, com toda a probabilidade, o primeiro, tudo ou todas as coisas, panta, é mais abrangente do que o segundo. Primeiro, o Espírito lhes ensinará tudo o que é necessário, não apenas para sua própria salvação,
mas aqui especificamente para o trabalho de testemunhar Mateus 10:10 e 1 João 2:27. Isso inclui algumas coisas que Jesus não tinha ensinado especificamente durante os dias de sua humilhação, tendo-as omitido por uma razão muito sábia. Segundo o Espírito os lembrará de tudo que eu lhes disse, como já indicado. Por meio dessas coisas, Jesus Cristo está cumprindo o seu ofício profético, primeiro na terra e depois nos céus. Os dois tudo podem ser vistos como círculos concêntricos, pois também, por meio de relembrar o antigo, tudo o que eu lhes disse, o Espírito ensinaria o novo. Deve-se ter em mente que entre o tempo em que Jesus pronunciou estas palavras e o momento em que o Espírito Santo foi derramado, ocorrem os seguintes eventos importantes: crucificação, ressurreição, ascensão e coroação de Cristo. À luz destes grandes acontecimentos, o trabalho do Espírito Santo de relembrar aos discípulos aos antigos ensinamentos de Jesus naturalmente implicaria novo ensinamento, ou, se assim se preferir, implicaria de um entendimento mais profundo aquilo que, quando foi primeiramente, implicaria um novo ensinamento, e assim se preferir, implicaria de um entendimento mais profundo aquilo que, quando foi primeiramente ouvido, foi pouco registrado. Como prova, oferecemos as seguintes passagens 2:22 e 12:16. Mesmo então, é claro, a direção especial do Espírito era necessária para transmitir à mente deles o significado exato das palavras de Cristo à luz de sua expiação e glorificação. Versículo 27. A paz eu deixo com vocês, a minha paz lhes dou, não como o mundo dá, eu a dou a vocês. Por meio de todas as palavras de conforto que precedem o versículo 27, Jesus objetiva utilizar paz no coração dos discípulos. Esta paz é como se Jesus dissesse: é tanto um legado que eu deixo para trás, um legado que eu deixo para trás, como um tesouro que eu dou de dome. Naturalmente, a verdade que Jesus estabelece sua paz mediante sua morte expiatória na cruz, na qual ele obtém a reconciliação. Mesmo assim, dizer que a palavra paz, como ela é usada aqui no versículo 27, é puramente objetiva e que nada tem a ver com um sentimento subjetivo dentro do coração do crente, é ir longe demais. Que a paz aqui indicada implica a ausência de senso de perturbação e medo fica claro pelas palavras que imediatamente seguem, a saber que seu coração não mais fique perturbado e que não permaneça atemorizado, como afirmado repetidamente neste comentário. A fim de estabelecer o significado destes termos, frases e cláusulas, deve-se lê-los repetidas vezes. Isso se aplica também a este caso, mas o precede também é importante para determinar os significados. À luz do capítulo inteiro, cremos que a palavra paz, aqui em 14:27, indica a ausência de perturbação espiritual e a certeza da salvação e da presença amorosa de Deus sob todas as circunstâncias que resultam do exercício da fé em Deus e em seu Filho, 14.1, e da contemplação de suas promessas graciosas, veja especialmente 14:1, 2, 3, 12, 14, 16, 21, 25 e 26. É a paz da qual Paulo fala em Filipenses 4, do 6 ao 7. Quando Jesus disse, não como o mundo dá, o contexto deixa claro o que ele quis dizer foi: eu dou minha paz, que o mundo nunca pode dar, não importa a frequência com que seja repetido, a paz seja com vocês, ou vá em paz, o contraste está na dádiva em si e não meramente na maneira em que ela é dada.
O mundo pode dar prazeres, descanso físico e alegrias, honra, riqueza, mas nunca aquela certeza interior que é o reflexo do sorriso de Deus no coração de seu filho. Para o significado de que seu coração não mais fique perturbado, veja sobre 14.1, quando a paz dada por Cristo, merecida para nós por sua expiação, entra no coração, a ansiedade é expulsa e que não fique temeroso. É o único caso do uso deste verbo no Novo Testamento, mas veja 2 Timóteo 1,7 para o substantivo. Ele ocorre em Aristóteles, nos papiros e bastante frequentemente na Septuaginta. Ele significa covardar-se, ser tímido ou amedrontado. Em distinção de phobos, que é frequentemente usada no bom sentido, medo piedoso, deilia, com o qual o verbo deilial se relaciona, nunca é usado em um bom sentido. Versículo 28 e 29. Vocês ouviram o que eu lhes disse. Vou embora e estou vindo para vocês. Se vocês me amassem, vocês teriam se regozijado por eu estar indo para o Pai, pois o Pai é maior que eu, e agora eu lhes digo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Várias vezes Jesus disse, eu vou embora, e também eu estou vindo para vocês. Se os discípulos tivessem progredido mais no amor por seu mestre, eles não estariam tão cheios de ansiosos temores. Eles teriam se regozijado com o fato de que a partida do Senhor significava, apesar de tudo, que ele estava indo para a casa do Pai. Ora, embora como filho unigênito, ele fosse plena e essencialmente igual ao Pai, 10:30, mesmo assim como mediador entre Deus e o homem, ele mesmo, o homem, era inferior. Portanto, como recompensa por seu trabalho, o homem de dores e que sabe o que é sofrer prossegue em seu caminho para aquele que é maior do que ele, pois Deus é sempre maior do que o homem. Isso é para ele uma rica recompensa. Também 2 Coríntios 8:9, Filipenses 2:8-11, Hebreus 12:2, para o significado de 14:29, veja sobre 13:19. Aqui o versículo 29, a aplicação pode ser um pouco diferente. A cláusula quando acontecer se refere agora à ida de Cristo, morte, ressurreição, ascensão e regresso no Espírito no Pentecoste como destinado à igreja em geral. Isso tem outra aplicação em conexão com a parousia. Em seus pensamentos e meditações, os discípulos estiveram se concentrando demasiadamente em si mesmos. Se o tivessem amado suficientemente, teriam entendido que esta partida iria trazer-lhe glória. Se tivessem visto isto, teriam se regozijado. E o versículo 30. Muitíssimo acontecera nessa tarde, o mestre e seus discípulos estiveram no cenáculo por um longo tempo, talvez muitas horas. A lavagem dos pés dos discípulos, a participação na ceia pascal, as predições relativas a Judas, Pedro e os 12, a instituição da ceia do Senhor, as palavras do capítulo 14, tudo isso, e talvez muito mais do que foi registrado, pertence à primeira parte da noite da traição. E agora a hora da partida da sala tinha quase chegado. Como Jesus parece estar indicando ao dizer, não mais discutirei muitas coisas com vocês, o simples fato de ele dizer não mais muitas coisas implica que ele ainda tinha umas poucas coisas a discutir aqui no cenáculo ou a caminho para o Getsemane. A razão pela qual o tempo para mais conversa é curto é dada na cláusula porque o príncipe deste mundo, para o significado deste título, veja sobre 12:31, está vindo. Jesus estava consciente dos passos de Judas, dos soldados romanos, dos guardas do templo, dos membros do Sinédrio, todos eles inspirados por Satanás. Eles estavam saindo agora para prender Jesus naturalmente.
Eles não tinham o direito de fazer isto. Eles estavam saindo com espadas e porretes, Lucas 22:52, com lanternas, tochas e armas, 18:3, como se o objetivo deles fosse a busca e a apreensão de um criminoso perigoso e, contudo, para esse sentido de cai, veja sobre 1:5b, em mim ele não tem nada, diz Jesus. De fato, nada mesmo, pois não havia culpa nele. Veja sobre 18:38, Isaías 53:9. Em vista desse fato, Jesus resistiria a essa tentativa de prisão? A resposta é dada no versículo seguinte. Versículo 31. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, ainda assim eu faço como o Pai me ordenou. Aqui Jesus diz que não resistirá, mas em vez disso prosseguirá ousadamente em seu caminho para encontrar os representantes de Satanás. Ele fará isso porque entrega a sua vida voluntariamente. Isso estava de acordo com o mandamento do Pai, e o mundo verá isso. Bem no fundo do coração, estes homens perversos saberão que esse comportamento dele, tão estranho e incomum, caminhar para as mãos daqueles que vão o prender, resulta do fato de que ele ama o Pai. Como tão frequentemente declarou, eles saberão disso, mas naturalmente nunca o admitirão. Em harmonia com esta determinação expressa, ou seja, encontrar seu adversário, Jesus acrescenta: levantem-se e vamos sair daqui. Essa ordem tem levado a infindáveis controvérsias entre os intérpretes. A dificuldade reside no fato de que, de acordo com 18:1, Jesus e seus discípulos não saíram de fato até depois de ele ter dito as palavras dos capítulos 15, 16 e 17. Para soluções que consideramos menos prováveis, veja a nota. Mas esta dificuldade é assim tão grande? Por que não atribuir a essas palavras seu significado mais natural e interpretá-las como de fato resumindo-se a uma ordem a que os discípulos se levantassem dos divãs, juntamente com a exortação, significando "e vamos sair daqui", quer dizer do cenáculo, portanto desta casa? Isso ainda não implicaria que o pequeno grupo sai correndo da casa imediatamente. Quantas vezes não acontece mesmo entre os ocidentais que entre a exortação "bem, agora vamos embora" e a partida de fato ocorre um período de, digamos, 10 minutos? Durante 10 minutos pode-se dizer muita coisa. Ora, preciso lembrar o seguinte. Letra A. Nesse mesmo contexto, Jesus deixa claramente implícito que ainda havia algumas coisas que desejava dizer aos discípulos. Letra B. Falando calma e deliberadamente, sem qualquer tentativa de apressar Jesus, Jesus pode ter pronunciado o conteúdo dos capítulos 15, 16 e 17 em um período de 10 minutos, quando o grupo já tinha ficado junto por muitas horas. O quão são 10 minutos? O que são 10 minutos? Letra C. Além disso, não se deve descartar a possibilidade de arranjo tópico. Dessa forma, o capítulo 15, Eu sou a videira, pode ter sido dito um pouco antes, em conexão com a instituição da ceia do Senhor, o beber do fruto da videira. Neste caso, João, o autor original, poderia simplesmente ter inserido o material do capítulo 15, porque ele tinha sido pronunciado nessa noite. Em Lucas, o arranjo tópico, em vez de cronológico, ocorre repetidas vezes. O arranjo de João é mais cronológico, mas a possibilidade de arranjo meramente tópico não pode ser completamente descartada. Acreditamos, pois, que o capítulo 15 foi pronunciado durante ou logo depois da instituição da ceia do Senhor. Coerentemente, devemos presumir que o conteúdo dos capítulos 14 e 17 compreende uma unidade e que tudo o que foi pronunciado nessa noite no cenáculo. Aí vai ter uma síntese do capítulo 14 e acabou o capítulo 14.